Só beber aqui uma. Quando você disser, meu amigo. Teu nome, cara? Desculpa. Podemos? Bom dia, pessoal. Muito prazer, tá certo? Já conheci algumas pessoas, a grande maioria não. Eu sou o George e vou ficar com vocês aqui, vou ter a felicidade de ficar com vocês com tributário, processo civil e constitucional. Ou seja, hoje e amanhã toda é com a gente, certo? E quem quiser também fazer, quem me der a honra de fazer a segunda fase em Direito Constitucional, eu também vou ficar aqui com Direito Constitucional na segunda fase do curso, tá certo? Então, a gente tem aí uma longa caminhada, quem quiser. Algumas palavrinhas rápidas, próprias de um primeiro dia de aula, tá certo? Rapidinho, e eu prometo que não vou consumir muito tempo e durante as nossas aulas vocês vão ver que todo aqui não faz você perder seu tempo, tá? Realmente a gente trabalha focado, eu estou falando em nome de todos os professores, o estudo é uma entrega mesmo muito grande do SAT, e a gente fica feliz por vocês estarem aqui, por estarem confiando no trabalho, principalmente do Alexandre, que capitaneia isso aqui com muita seriedade, certo? Sem brincadeira, sem nada. Falar nisso, senhores, sem brincadeira, sem nada, e como eu falei nesses minutinhos aqui que eu vou conversar, é desnecessário dizer algumas coisas, mas o básico precisa ser dito, o básico precisa ser feito bem, o básico precisa ser bem feito. Em qual sentido? Estamos saindo, já saímos há muito tempo, não sei, não importa a situação de vocês, da faculdade. Determinada linguagem. Cara, eu até pouco tempo era da graduação. Aí enchi o saco, eu pedi para sair. Por quê? Porque está muito chato. Por que está muito chato a graduação? É muita reclamação, não sei, o professor não agrada, tal. O professor não dá o show que eu esperava que o professor era para dar, o professor não é divertido, o professor passa muita matéria. Cara, isso enche o saco. Por quê, senhoras e senhores? Porque a gente trabalha no final da faculdade. Nós estamos aqui no pós-faculdade, em que a gente sabe a realidade. Por isso que você contrapondo a faculdade de hoje com o que vocês estão começando a ter contato, você vai ver que é uma grande merda. Está horrível a graduação. Não só para o aluno, como para o professor. Porque a gente sabe o que vocês vão enfrentar agora, o que vocês estão dando início a enfrentar e o que vocês vão encontrar na prova da OAB. Por que eu estou dizendo isso? E me perdoe a sinceridade, e não sou antipático, tá? É apenas nossa primeira conversa para nunca mais falar disso. Isso aqui, senhoras e senhores, eu nem preciso dizer que isso aqui é sério. Em qual sentido? Não no nosso trabalho, mas também uma mudança de postura das senhoras e dos senhores. Porque, como eu vos falei, na faculdade é de certa forma, mas aqui, meu amigo, exige um certo quê de responsabilidade de vocês. De nada vai adiantar aqui, nós vamos passar 4 horas juntos hoje pela manhã. 2 horas de direito tributário, que eu já sei como foi a desgraça do direito tributário na sua faculdade. E aí, em 4 aulas, eu vou ter que revisar 2 anos de direito tributário com vocês, tá? O que é realmente desafiador, mas é factível, tá? E aí, a gente tem que mudar essa postura. Porque, de certa forma, a primeira fase vai exigir um grande esforço de vocês. Não vou nem te falar da segunda fase, porque na primeira fase você ainda caminha com o professor, você divide a responsabilidade com o professor. Numa segunda fase, meu amigo, as luzes saem do professor e vão para vocês. Mas deixa isso para a gente falar numa segunda fase, né? Não vamos assustá-los. A ideia não é assustar, é jogar a real. É cada um aqui, efetivamente, a partir de hoje, é dizer, eu quero realmente o OAB? Porque não sou eu que tenho que responder isso, tá? É você. Porque dizer quero o OAB é dizer sim para o OAB. Quando é que é a data da prova? Eu não vi, desculpa. 28 de julho. Ponto. Quero o OAB? Quero. Então eu estou dizendo sim para o dia 28 de julho. E não para as várias coisas que vão acontecer ao longo desse caminho. Tá? E efetivamente, a partir de hoje, pessoal, é uma mudança mesmo de pensamento. É você começar a filtrar o que realmente é necessário para você.
E sabe o que é mais interessante? Não que esteja acontecendo com vocês, também não que esteja acontecendo com o pessoal de casa. Isso não acontece com a galera, com os alunos do SAT. Mas muita gente está pensando, esse cara está falando muita besteira. Eu me garanto. Eu sei, eu levei até aqui, cheguei até aqui. Cara, pode acontecer. Tem gente que passa, aí você diz, rapaz, fulano tal nunca estudou, passou. Acontece. Mas a grande maioria, para passar, precisa estudar. Tá certo? E aí, pessoal, é um negócio de todo santo dia. Essa luta que você está começando agora vai ser uma luta diária. Vocês vão se cansar? Vão se cansar. Tá? Só que aí no dia que estiver cansado, dorme cedo, vai espairecer, porque no dia seguinte você vai ter que retomar a sua batalha. Tá certo? Isso não é um papo seja o que for, sei lá, nada disso. A gente acha também pejorativo o nome hoje. Não, nada disso. É apenas um papo de um professor que está há alguns anos já trabalhando com isso. O SAT, eu acho que tem já 15 anos, não sei quantos anos são. Nós trabalhamos com isso, senhoras e senhores. Nós sabemos o que efetivamente acontece. Nós sabemos como vocês vão se sentir durante essa jornada. Certo, meus amigos? E a história, realmente, nós estamos aqui para caminhar com vocês. Não é hipocrisia, nada disso. Você está dizendo, Jó, você está aí porque você está sendo pago. Senhoras e senhores, há muito tempo deixou de ser pelo dinheiro. Isso aqui é uma verdadeira cachaça, está aqui. Aprovar alunos é maravilhoso. Rapaz, não tem cor melhor no domingo, noite, receber a mensagem. Professor, deu certo. É massa, é massa. E aí tem as outras mensagens que eu sempre falo que a gente não gosta de receber. A que mais dói no coração, qual é? Professor, devia ter estudado. Se eu tivesse estudado mais um pouquinho, eu teria passado. E tem aquela outra, né? Que a gente sabe que é a grande realidade. Professor, fiquei nervoso, fiquei nervosa. Porque, pessoal, no final do curso você vai ver, e eu vou falar a mesma fala na aula de véspera, que essa prova ela é 100% emocional. Vocês sabem, vocês passaram 5 anos numa faculdade. Vocês são a melhor obra de Deus. Vocês são seres humanos com uma capacidade intelectual inimaginável. Vai dizer que você não aprendeu? Você aprendeu. Esse processo aqui é apenas um processo de revisão e de resgate da sua autoconfiança. Porque você tem que chegar lá em julho confiante, com confiança, sem estar nervoso, sem estar nervosa, que tudo vai fluir. Certo? Então, muito obrigado por estarem aqui, muito obrigado por confiarem no trabalho do SAT, principalmente por confiar aí no Alexandre como timoneiro desse grande barco. Certo? Olha cá, como eu falei, meu nome é George. Quem quiser tirar alguma dúvida, eu estou à disposição. É esse meu? É. Eu esqueço. Meu nome é George. Certo? E aí a gente começa com a melhor matéria do mundo, que é o direito tributário. Tá? Depois, direito constitucional. Eu vi o rosto de vocês, pessoal. Eu vi, tá? Eu sei como foi. Só que, direito tributário, só para destravar um pouquinho, é uma coisa completamente diferente daquilo que você viu na faculdade. Certo? Ele é divertido, ele é dinâmico, ele é criativo. Mas você vai viajar agora. Não se preocupe. Eu vou dar o essencial para você fazer as suas 5 questões. Mas quem quiser depois conversar sobre direito tributário, eu estou à disposição. Quem tiver interesse em atuar em direito tributário, eu estou à disposição para a gente conversar. Aliás, senhoras e senhores, o direito tributário que a OAB não me escute, mas o direito tributário é um direito que permite que você ganhe dinheiro sem OAB. Porque nós temos a possibilidade de atuar administrativamente, tá? O que é que eu faço hoje? Eu sou advogado tributarista, só que hoje eu estou no CARF. Eu não sei se alguém conhece o CARF. CARF é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. É como se fosse um tribunal dentro da Receita Federal, né? Tem a primeira instância e tem os julgadores do CARF. É mais ou menos a função de desembargador.
com menos prestígio e uma remuneração completamente diferente, tá? Mas hoje eu estou como conselheiro do CARF, tá? Então a gente tem, se você tiver dúvidas aí, eu tenho muitas dúvidas sobre direito tributário, a gente pode debater aí, tá certo? E aí você vê uma possibilidade aí de atuação. Mas ó, aqui o nosso curso vai ser objetivo, calcado nas questões, com base em cima de questões, para a gente poder passar na OAB. Show de bola? Tanto de direito tributário quanto de direito constitucional. Podemos? Beleza, beleza. Senhoras e senhores, estou vendo que a grande maioria aqui, e também se justifica, tá? Eu vou perdoar vocês, não trouxe o vadimeco. É interessante trazer o vadimeco. Jorge, é muito pesado. Pronto, você tem aí o OAB de bolso, né? Você tem aplicativo. Mas por que é interessante, pessoal? Porque não tem para onde correr. A grande maioria das questões em todas as disciplinas é com base na letra da lei. E eu só conseguirei despertar a sua atenção se você comigo estiver lendo a letra da lei. Porque eu vou parar para ler com você a letra da lei. Tá certo? Objetivamente, muito tranquilo. De boa? Mas também, ó, Jorge, eu não quero olhar meu celular, não quero trazer meu vadimeco, você não manda em mim. Tranquilo, eu vou projetar. Jorge, eu não vou ler também. Bom, tudo bem. Podemos? Na sua questãozinha aí, ó. Na sua questão. Beleza? O que nós vamos fazer, pessoal? Eu sempre vou estar lendo a questão, aí você vai ver, nós vamos ter a primeira percepção da questão, depois eu irei para o quadro, explicar o contexto e a gente volta. E aí você vai perceber que as coisas vão ficando claras gradualmente. Vai lá. O presidente da República, por meio de decreto publicado no Diário Oficial da União em janeiro de 2022, visando a estimular o consumo, reduziu para zero a alíquota do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, referentes a certos produtos eletrodomésticos, a contar da data de sua publicação. Diante desse cenário... Travou aqui. Desculpa. Diante desse cenário, o referido decreto, opção A, não poderia reduzir a zero tal alíquota. Opção B, violou o princípio da legalidade tributária. Opção C, poderia elevar a alíquota do IPI, mas não reduzi-la. Opção D, não violou o princípio da anterioridade tributária nonagesimal. Muitos leram e pensaram, puta que pariu, o que é isso? Calma, vamos aqui. Vamos aqui, uma revisãozinha. Senhoras e senhores, nós temos 5 tributos. Ah, Jorge, eu pago meus impostos. Não. Você paga 5 espécies tributárias, 5 tipos de tributos. Então, olha aqui e você já começa a fazer o seu caderno. Tributos. Tributos. Nós temos os impostos, nós temos as taxas, nós temos as contribuições de melhoria, vou anotando, de melhoria, nós temos os empréstimos compulsórios e nós temos as contribuições gerais. As contribuições gerais. Tá? Jorge, onde está isso? Isso aí, meus amigos, minhas amigas, está na Constituição. Relembra aqui comigo. Você vai anotar aí. Vou explicar, vou aguardar você anotar. Nós temos 5 tributos, espécies tributárias. Impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições gerais. Comece a organizar a sua cabeça. Comece a organizar a sua cabeça com relação a isso. Serão 5 questões na OAB de Direito Tributário. São 5 tributos. 5 espécies tributárias. Na verdade, você vai ver que tudo no direito tributário se resume a 5, ao número 5. Tá? Jorge, onde é que está isso? Está na Constituição. Porque a Constituição, ela traz o sistema constitucional tributário.
Depois você, com curiosidade, a partir de hoje, depois de toda a aula, você vai estar revisando, tá certo? Veja, você não precisa acumular matéria. A cada dia, estude o conteúdo dado, tá certo? Se você vai hoje lá olhar na Constituição, curiosamente, depois de almoçar, a partir do artigo 145, nós temos o sistema constitucional tributário. Ele vai do 145 até o 162, porque a partir do 163 você vai ver lá, é a parte de direito financeiro da Constituição. Cai na sua prova, tá? Direito financeiro, 2 questões, que a gente vai abordar numa aula só de questões, que também será comigo. Beleza. Jorge, eu estou olhando aqui a Constituição. Eu lembro de algumas coisas. Beleza, beleza. Ali, pessoal, está a Constituição dizendo, ó, Estado brasileiro, você pode fazer 5 tipos de cobranças. Impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e as contribuições gerais. Certo? Beleza, beleza. E aí, pessoal, ela fala, os impostos, nós vamos ter os impostos da União, que eles estão no artigo 153, é tudo da Constituição, tá? Dos estados. E olha que interessante. O Distrito Federal não pode ser dividido em município, nós temos que ele cumula a função dos municípios. Então, é artigo 156, cumulado com artigo 147, cumulado com o artigo 32, todos da Constituição. Repetindo, Jorge, o que é o 147 e o 32? O 32 fala que o Distrito Federal não pode ser dividido em municípios. Por conta disso, o 147 fala o Distrito Federal vai tanto vai exercer as funções que o Estado exerce, quanto vai exercer as funções que o município exerce. Por consequência, vai cobrar aquilo que os estados podem cobrar, como que os municípios podem cobrar. Por isso, meus amigos, se vocês forem revisar esta aula, vocês vão ver 155 dos impostos dos estados e do DF. 156 vai ter só dos impostos dos municípios. Só que o DF também pode cobrar, por conta do 147 e do 132. A Constituição, ela foi omissa, ela falou menos do que ela queria dizer neste momento. Pessoal, tá rápido, tá de boa? Tá tranquilo, né? Olha, eu não quis assustar vocês não, certo? Com a minha fala inicial. Por favor, não me vejam como antipático, nada disso. Segundo minha filha, eu sou um cara legal, certo? Então, olha só, 5 espécies tributárias. A Constituição, ela esmiuça, ela detalha os impostos. Jorge detalha em qual sentido? Ela diz o que a União pode cobrar, os estados, DF, municípios. Show de bola? Show de bola. Cara, com relação à União, vamos lá. O que a União pode cobrar? Veja, eu vou colocar aqui no quadro para não mexer, certo? Jorge, o que a União pode cobrar? Projete aí para mim. Beleza, projeto com o maior prazer. Nós vamos na Constituição, no artigo, como eu vos falei, 153. Olha aí, ó. Para quem não trouxe, fica até mais confortável a gente ler junto, né? Veja, compete à União. Perceba, senhoras e senhores, instituir impostos. Está ali a primeira categoria de tributo. Relembre-se, são 5 tributos. E aí, beleza. Quais são? Importação de produtos estrangeiros. Veja, importação. Exportação para o exterior de produtos nacionais nacionalizados. 3. Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. 4. Impostos industrializados. Opa, já é a nossa questão, né? Impostos sobre produtos industrializados. Para continuar, 5. Operações de crédito, câmbio, seguros ou relativos a títulos ou valores imobiliários. Hugo IOF, que o nome está errado. E imposto sobre grandes fortunas. Cuida, pessoal, novidade aqui que pode não caiu na prova passada, mas já tínhamos a reforma tributária. Pode cair nessa, tá? O que a União também pode cobrar? Inciso 8º, produção, exportação, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde
ou meio ambiente nos termos da lei complementar. É o famoso imposto do pecado, que vai ser criado por lei complementar. Tá bem claro isso? O que é que a nossa questão exige, George? A Constituição exige, pessoal, o conhecimento do parágrafo 1º do artigo 153. O que é que acontece? Leia aqui comigo, olha cá que interessante. É facultado ao Poder Executivo, não é ao Presidente da República, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados. Me ajuda aqui, em quais incisos? Me diga. Inciso o quê? Inciso 1. Olha que interessante. Importação, concorda? Me ajude, qual é o próximo? Exportação. Qual é o próximo? Quarto. IPI. E o último? IOF. Isso aqui, ó, é o imposto de importação, o imposto de exportação. Esse aqui a gente vai chamar de IPI e esse aqui a gente vai chamar de IOF. Podemos chamar assim? Show de bola. Jorge, beleza. Esse está fazendo referência aqui, aqui, aqui e aqui. Mas eu não lembro, Jorge, do que se trata. Vamos lá, vamos relembrar. Vamos para o artigo 150, inciso 1 da Constituição. Posso mexer aqui? Que eu vi gente tirando foto. Não, foto é o novo, né? Retrato, quer dizer. E aí eu me entrego. 150, eu vou apagar aqui, tá? Esse artigo, pessoal, do 150, ele não cai, como falo, ele despenca. Por quê? Qual é a ideia? A Constituição diz, Estado brasileiro, você pode cobrar 5 tributos. Aí todo mundo ficou feliz. Cara, beleza, vamos cobrar. Opa, existem regras para esse jogo. Quais são as regras do jogo? Principalmente estão no 150, que trazem o que? Leia comigo. As limitações ao poder tributar. Existem limites. Veja o primeiro limite. Sem prejuízo de outras garantias que a Constituição dá. Garantias para a gente, garantias para você, meus amigos. Qual é? Só pode exigir ou aumentar, e aqui está inclusive incompleto, porque é exigir, criar, aumentar, diminuir, extinguir tributos, sem lei que o estabeleça, meus amigos. Isso aqui é o princípio da legalidade tributária. Princípio da legalidade tributária. Beleza? Então, artigo 150, inciso 1. Nós temos o princípio da legalidade tributária. Rapaz, a Constituição não fala, não existe crime sem lei anterior que o defina? Não é assim? O que significa isso lá? Vocês vão ter aula com a maravilhosa Bruna à tarde. Gente boa, gentil, tudo isso. O que significa isso? Cara, eu preciso de lei. Lei, o que é lei? É aquele ato formalmente aprovado pelo Legislativo com a sanção dos executivos. Nós vamos ter aula de processo legislativo, tá? Eu vou desenhar para vocês o processo legislativo de cada ato criado pelo Congresso Nacional. Show de bola? Mas lei, pessoal, não é uma simples canetada. Não. Aprova legislativo, o projeto vai para o executivo, nasce a lei. Veja, é a nossa vontade, porque está lá no Congresso representante do povo e eleito um representante do povo. Show de bola? Quando fala em lei, apenas a lei formal. Tá claro isso? Então, a partir de hoje, regra, legalidade, lei para absolutamente tudo no direito tributário. E aí você pensa, Jorge, está certo. Mas o que é que precisa estar na lei? Eu tenho essa dúvida, Jorge, essa insegurança. Não tem insegurança, porque está no Código Tributário Nacional. Então, no seu caderninho, ó, do 150, inciso 1, que você anotou, princípio da legalidade, você vai colocar do lado, ver e memorizar artigo 97 do CTN. Código Tributário Nacional, olha aqui, ó, artigo 97. Pessoal, estou preocupado com o rosto de vocês. Eu não quero assustar, não, tá? Artigo 97 do Código Tributário Nacional. É para aceitar, né? Tá. Ó, tá certo? Constituição diz, eu quero lei para cuidar de direito tributário. Certo? O que tem que estar na lei? Está no artigo 97.
instituição de tributos, majoração, que é um nome bonito, um nome fresco para aumento, e por aí vai. Aqui você vai ter que efetivamente dar uma memorizada. Show de bola? O que nos importa para resolver essa questão, pessoal? 97, inciso 4. A fixação de alíquota do tributo e a sua base de cálculo. Jorge, o que é alíquota? Me ajuda aí, Jorge. Cara, alíquota é nada mais, nada menos do que o percentual. E a base de cálculo, Jorge, é justamente a alíquota cai sobre a base de cálculo. Brinco, pessoal, sempre faço uma analogia que é muito útil. Qual é? Você vai ou num restaurante, ou comprar uma pizza, ou tomar a maravilhosa cervejinha, ou então, seja o que for, o seu gin. Aí veio lá a conta, né? Veio o seu consumo. Concorda? Que aí vem tantos reais. Não é assim? E aí depois vem a gorjeta do nosso camarada, que é 10%. Esse 10% incide sobre o quê? É sobre o consumo? Que aí dá o valor da conta? Dá o total? Pronto, pessoal, o direito tributário funciona assim. Existe um percentual que o governo cobra em cima sobre determinado valor. Esse percentual chama-se alíquota. Show de bola? Querem anotar? Anote aí da sua maneira. O interessante também é isso. Você ouve o professor e aí você anota do jeito que você entendeu. Façam esse exercício, tá? Saiam do estudo passivo, que foi a grande desgraça do nosso sistema, é esse, criar alunos acostumados ao estudo passivo, e aí chega, termina a faculdade, a gente tem que imediatamente assumir uma postura ativa. Isso dói no cérebro, né? Isso incomoda o cérebro. Incomoda, inclusive, quando o professor fala. Não que aconteça com vocês, mas você vê que tem aluno que, não é assim, professor. Beleza. Anotado? Posso voltar para a Constituição? Então, olha cá, eu vou... A base de cálculo... Teu nome, doutora? Patrícia. Patrícia, a base de cálculo é nada mais nada menos o valor sobre o qual incide a gorjeta. Por exemplo, o imposto de renda tem um percentual. Ele incide sobre o que você ganhou no ano. Entendeu? Aí tem um percentual. Para ver o Estado é teu sócio. Vocês vão ser advogados a partir... A segunda fase é julho, agosto, setembro. Setembro, né? Setembro, outubro, vocês serão advogados e advogadas. A partir de outubro, o município de Fortaleza vai ser teu sócio. A cada contrato que vocês fizerem, vocês vão dar 5% para o município de Fortaleza. Só para o município de Fortaleza, tá? Aí no final do ano vai dar para a União. Qual é o meu percentual, Gel? Qual é a parte dele? É a alíquota. Posso voltar para a Constituição? Estamos construindo, né? Então volta para a Constituição. Por isso que eu falei, é bom você ter a sua Constituição aí. Esse movimento, pessoal, esse movimento que eu falo do VADMEC, você já se acostumar, é o movimento que você vai ter na segunda fase. Segunda fase, você precisa aprender a manusear o VADMEC. Então já começa a fazer isso de agora, meu amigo. Certo? Voltando para a Constituição. Voltando para o parágrafo 1º do artigo 153. O que é que ele fala? Pode o Poder Executivo aumentar e diminuir as alíquotas. Ou seja, o Executivo ele pode elevar e diminuir, elevar e diminuir as alíquotas. Ou seja, não do quê? Do imposto de importação, do imposto de exportação, do IPI e do IOF. Show de bola? Isso não viola a lei, o princípio da legalidade. A Constituição exige a legalidade, mas ao mesmo tempo a Constituição relativiza a legalidade onde? No parágrafo 1º do artigo 2º. Show de bola? Para a questão. Volte aí para a sua questão.
Posso reler? Relendo. O presidente da República, leia-se o Executivo Federal, por meio de decreto, ou seja, um ato próprio do Executivo, publicado no Diário Oficial da União em janeiro de 2022, visando estimular o consumo, reduziu para zero a alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, referentes a certos produtos eletrodomésticos, a contar da data de sua publicação. Isso era possível, pessoal? De acordo com o que nós vimos? O presidente da República poderia editar um decreto diminuindo a alíquota do IPI? Acabamos de ver que sim. Acabamos de ver que sim. 153, parágrafo 1º. Qual é a resposta? Vamos lá. Diante desse cenário, o referido decreto não poderia reduzir a zero tal alíquota. Ao contrário, está errado. Risque o não. Qual é o erro da questão? É o não. Risque aí, não. Por quê? Poderia sim. B. Violou o princípio da legalidade tributária? Violou ou isso é uma exceção ao princípio? É uma exceção. Então, risco violou, porque não violou. E ao lado coloque ver artigo 153, parágrafo 1º da Constituição. C. Poderia elevar, aumentar a alíquota do IPI, mas não reduzi-la. O presidente da República pode aumentar e diminuir. Qual a resposta? Risca o não. Qual é a resposta? Não violou o princípio da anterioridade tributária nonagesimal. Show? Alguma dúvida, alguma consideração? Olha, que a gente está online, que eu não possa repetir, que eu não possa parar e tirar a sua dúvida, tá? Nós estamos juntos e a dúvida aqui pode ser a dúvida da galera de casa, tá? Então intervenham quando for necessário. Pode falar, doutor. Aqui da anterioridade, vamos lá. Vamos voltar para o artigo 150 da Constituição. Volta aí. Artigo 150 da Constituição. Olha cá, no 150. Que aí você já vai se familiarizando novamente com o 150. Traz as limitações, não é? Nós já vimos. Primeiro inciso, princípio da legalidade. Então cuida, ó. 150 está o princípio da legalidade tributária. Que acabamos de ver exceções, né? O que é que está aqui no inciso 2º, ó? Instituir tratamento desigual entre contribuintes. Aqui, pessoal, está o princípio da isonomia tributária. Tranquilo? Beleza. Aquele artigo 5º, que traz a isonomia, ele repercute aqui, no 150, inciso 2. E o que é que nós temos no inciso 3? Outra limitação. Qual é a limitação? Ó, quando o Estado criar ou aumentar um tributo, olha cá, ele não pode aplicar isso para trás, retroativamente. Não tem o princípio da retroatividade da lei penal? Quando nasce uma lei penal, não é dali para frente, não é do doravante? A mesma coisa acontece no direito tributário. Então, olha cá, não pode cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei. Então, a lei foi, cara, é dali para frente, irmão. E o passado? Esqueça o passado. Não dá para aplicar retroativamente. Então, aqui nós temos o princípio da irretroatividade. Show de bola? Ó, não pode retroagir. O que é que tem no inciso B? Princípio da anterioridade. Mas ele também está no C. Então, olha cá. B e C é o princípio da anterioridade. Estão anotando, né?
Só que ele se divide, pessoal. Qual é a ideia? Olha cá. Foi publicada uma lei agora em 2024. É uma lei tributária. Essa lei tributária, meus amigos, ela só pode ser aplicada em 2025. Não tem para onde correr. Eu sempre falo de um exemplo que aconteceu comigo. Eu morava num prédio em que ele tinha problema na piscina. E, coincidentemente, a minha garagem era debaixo da piscina. E aí sempre tinha vazamento, né? Aí teve uma reunião de condomínio. Eu nunca fui para uma reunião de condomínio. Se tiver síndico aqui, eu tiro meu chapéu, porque vocês já têm vaga reservada no céu, que para aturar aquilo, meu irmão, não dá certo. Aí teve uma reunião de condomínio. Eu lembro que eu fui correr, na volta eu encontrei o meu vizinho mesmo de andar. Aí eu perguntei, cara, e aí, teve alguma baixaria? Que a gente quer primeiro saber as fofocas, né? Aí teve, aí contou. Aí depois, que mais? Cara, cota extra. Foi mesmo pra piscina. Glória a Deus, porque já tava pegando lá na minha garagem. Pra quando ele? Pra amanhã. Pra amanhã. Aprovou na Assembleia, na quinta-feira, o boleto já estava no nosso e-mail na sexta. De boa. Faz parte. Não convencionamos assim no condomínio? Sim. Isso não acontece no âmbito tributário. Aumentou hoje? Aumentou regra? Próximo ano. Nós temos os direitos de planejar a nossa vida. Está na Constituição. Está bem claro isso? Qual a data de hoje? Hoje é 18 de maio de 2024. Foi publicada uma lei hoje, só próximo ano. Beleza? Só que o que é que acontece, pessoal? Ó, esse aqui é anterioridade que eu te falei, ó. Anterioridade de exercício. Exercício. Olha, nós estamos no exercício de 2024. Próximo ano vai ser o exercício de 2025. O que é que ele fala? Ó, fica proibido cobrar tributo no mesmo exercício, ou seja, no mesmo ano financeiro em que haja publicação. Ou seja, 153B está hoje, publicou. Não. Estamos juntos? Relembramos isso? Só que aí a gente vive, dizem que é um país do jeitinho. Não acredito que seja. O que é que começou a acontecer? Alguns gestores falaram, rapaz, chamaram as assessorias dele. Quer dizer que basta eu publicar no ano, para publicar no ano seguinte? Basta eu respeitar isso? Os assessores, sim, sim. Então quer dizer que eu posso publicar em 31/12 de 2024 e aplicar dia 1º de janeiro de 2025, que eu vou estar cumprindo esse primeiro princípio aos assessores. Oh, como sou inteligente? Exatamente. Irmão, começa a publicar. Rapaz, a galera saía por Réveillon, mal sabia que estavam sendo publicadas leis aumentando a carga tributária no Brasil. Isso, meus amigos, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Era prática reiterada. Só que o que aconteceu? No nosso Congresso, nós temos o quê? Temos executivos, temos empreendedores. E eles começaram a ficar com raiva. Ele falou, ei, meu irmão, que sacanagem é essa? Aí o executivo falou, não, só estou cumprindo a Constituição. Ele, peraí, Emenda Constitucional 42. Não basta que uma lei seja publicada num ano e aplicada no outro. É necessário que entre a publicação e a sua aplicação medeie um prazo mínimo de 90 dias. Então, olha cá. A publicação 31 entrando para 2025. Show de bola? São duas garantias que nós temos, que vocês têm. Qual é? Anterioridade de exercício e aqui nascer anterioridade mínima. Ou são 90 dias, né? Posso chamar de nonagesimal? Faz sentido para você? Então, pronto. São duas anterioridades. Então, faz sentido eu dizer que o princípio da anterioridade se bifurca, se divide em anterioridade de exercício e anterioridade nonagesimal? Faz sentido? Pois pronto. Então, como regra também, você vai pensar em princípio da legalidade e, além disso, o princípio da anterioridade.
anterioridade de exercício e anterioridade nonagesimal. Tá bem claro isso? Beleza, anote aí do seu jeito. Diga, meu amigo, tudo bom? Seu nome, desculpa. Paulo. Prazer, Paulo George. Isso. É mínimo no direito tributário. Mas, ó, é o mínimo. Pegando teu gancho, Paulo. Por exemplo, pessoal, uma lei foi publicada hoje, na data de hoje. Ela pode ser aplicada quando? Não. Juntando os dois princípios, meu amigo. Próximo exercício. Quando? 1º de janeiro. Porque, veja, é mínima. Não é máxima, não é fechado, entendeu? Sabe quando é que ele começa a ficar visível, os gestores, principalmente? Quando começa a chegar ao final do ano. Tipo assim, um gestor que quer começar o ano já com a carga tributária elevada, ele tem que publicar 2 de outubro, que dá os 90 dias. Percebeu? Aí ele passou 2 de outubro, cara, ele vai comendo alguns dias do ano seguinte. Obrigado, cara, por tua pergunta. De boa? Aí o que acontece? Aqueles impostos que nós vimos, imposto de importação, imposto de exportação, IPI e IOF, eles são exceção ao princípio da legalidade, nós vimos, né? Mas também são exceções a esses 2 princípios. Olha cá onde está. Posso tirar aqui do quadro? Onde é que está? Está aqui, ó. Parágrafo 1º do 153. Deixa eu apagar isso aqui para tirar essa poluição de vocês. São 2 anos, meus amigos, em 4 aulas, tá? Nonagesimal, são os 90 dias que a gente tem que esperar no mínimo. Anterioridade anual ou de exercício. E a outra é anterioridade mínima ou nonagesimal. Veja, o que é que está no 150, parágrafo 1º. Ele está dizendo, ó, a vedação do inciso 3b, o que é? Princípio da anterioridade. Show de bola? Não se aplica aos tributos previstos 148.1, 153.1, 2, 4 e 5. Vamos chamar a nossa atenção para cá, tá? O que é que ela está dizendo? Não precisa aplicar esses princípios ao imposto de importação, imposto de exportação, no IPI e no IOF. Vou explicar. Nós estamos no imposto de exportação, no IPI e no IOF. As siglas já começou a ficar familiares para a gente, não é? Eu falei, pessoal, que o presidente da República pode alterar o quê? Tudo ou apenas a alíquota? Apenas a alíquota. Ele pode diminuir a alíquota de todos. Show de bola? Beleza. Me diga uma coisa, intuitivamente, diminuir a carga tributária, diminuir o preço de um produto é bom para a gente? É bom para você? Diminuir a carga tributária é bom para você? Sim. Que tal eu dizer que essa diminuição se aplica imediatamente? Faz sentido para você? Pois pronto, toda e qualquer redução de tributos, ela é imediata. No imposto de importação, no imposto de exportação, no IPI e no IOF, se o Executivo Federal, o presidente da República, ele diminuir, é hoje. Simples, por exemplo, Jorge, precisamos a importação para água, porque nós precisamos levar água para o Rio Grande do Sul. O que é que o presidente pode fazer? Rapaz, a partir de hoje eu estou diminuindo, estou zerando a importação, a alíquota do imposto de importação para água. Se aplica quando? Hoje. Todas as importações que entrarem no Brasil hoje já entram com a alíquota reduzida. Show? Beleza, beleza. Só que o que acontece, pessoal? Ele também pode, olha para cá, ele pode elevar
tá? Ele pode elevar o IOF, o IPI, Imposto de Importação e Exportação. Certo? O que acontece? Imposto de Importação e Exportação, se ele eleva, também isso é imediato. Olha a que ponto chega. Queremos que entre água no Brasil. Cara, zera a alíquota de imposto de exportação. Agora, tudo que entrar, a partir de hoje, entra zerado. Amanhã, gira o dia, ele falou, rapaz, eleva. Assinou? Assinou. Já entra elevado. Isso na importação, na exportação. Show de bola? Pessoal, o mesmo acontece com o IOF. Também ele é imediato. Banco. Diminuir a tributação de banco é imediato. No dia seguinte aumentou, também é imediato. Bem claro isso? Que tal a gente proteger a indústria brasileira? Faz sentido para vocês? Cara, diminui imediatamente, já viabiliza, já facilita para a indústria brasileira. Jorge, e para aumentar? Você gostaria de um aumento imediato se você fosse industrial? Não, né? E se eu te der 90 dias para você se adaptar? Quando aumenta no IPI, o aumento precisa esperar tão somente 90 dias. O aumento não precisa esperar o próximo ano. Ou seja, não se submete à anterioridade de exercício, mas se submete a 90 dias. Então, vamos ver se faz sentido. Para um pouquinho o seu caderno. Vamos ver se a gente consegue mentalizar isso. Nós temos 4 exceções com relação aos impostos da União. Lembre-se, são 5 tributos. Eu estou falando disso aqui. Quais? Importação, exportação, IOF e IPI. Fechou? Qual é a exceção? É que o executivo, ele pode, por simples canetada, ou seja, por decreto ou por medida provisória, ele pode diminuir ou aumentar. O quê? A alíquota. Show de bola? Exceção ao princípio da legalidade. Bem claro? Quando se aplica? Exceções à anterioridade. Legalidade, anterioridade. Quando se aplica? Imposto de importação, exportação, IOF, se diminuir e aumentar, é imediato. Foi? IPI, se diminuir, é imediato, mas se aumentar, 90 dias. Vocês são foda. Massa. O que a questão fala? Deixa eu só voltar para a questão, irmão. Olha cá, olha cá. Cadê isso, meu irmão? Tá aqui. Olha cá, o que aconteceu? Só repetindo. Eu até peço perdão porque eu não falei da anterioridade nesse contexto, tá? Olha cá. O presidente da República, por meio de decreto publicado no Diário Oficial da União em janeiro de 2022, visando a estimular o consumo, reduziu, olha cá, ó, reduziu para 0 a alíquota. Bem claro? Referente a certos produtos eletrodomésticos, já fez muito. Por exemplo, linha branca, pessoal. Quem nunca comprou um produto linha branca mais barato por conta disso aqui? Tava tudo estocado, rapaz, 0 a linha branca. Deixa o prateado, deixa o ar-condicionado preto mais caro, mas a linha branca barateia. Rapaz, carro, teve uma época que tava carro estocado. O que aconteceu? 0 IPI. Galera, vou comprar carro. Show de bola? 0 é imediato. Aumentou o IPI? 90 dias. Precisa esperar o próximo ano? Não, 90 dias. Então, por isso que, ó, a resposta é D. Diante desse cenário, o referido decreto não violou o princípio da anterioridade nonagesimal. Por quê? Porque ele só deve ser respeitado no caso de aumento e não de diminuição. Diga, irmão. Teu nome, cara? Diga, Matheus. Não. Matheus, vamos fazer um acordo. Sua participação, meu amigo. Eu só vou trazer as exceções. Você passou a prova, você precisa das suas exceções, tá? Se não foi uma exceção trazida por mim, não estudada aqui, se aplica todo o resto. Show de bola? Por exemplo, Matheus, imposto de renda, tem alguma exceção à legalidade? Não. Tá? Vamos fazer esse trabalho. Pode ser? Massa. Indo para a segunda questão, pessoal. Segunda questão.
A norma que impede, a norma que proíbe que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios instituam e cobrem mutuamente impostos sobre seus patrimônios, rendas ou serviços. É uma espécie de... Sabe onde é que está isso aqui? Também está no artigo 150. Lembra das imunidades... Acabei de falar na resposta. Das limitações ao poder de tributar. Volta aqui para o quadro. Ao poder de tributar, minha amiga. Segunda questão envolvendo basicamente o mesmo artigo. Então, nem preciso dizer que esse artigo é importante, tá? O que que acontece? É um cheque em branco? Não. Existem limitações. Olha o que tem aqui no inciso 6º, que eu vou subir para vocês. Eu estou no artigo 150, inciso 6º. 150 diz que não é possível, em nome de Jesus, olha para cá, o que é que está escrito aqui? Instituir impostos. Instituir impostos, e não são todos. Aqui nós temos uma proibição de criar imposto, dita pela Constituição. Como é que é o nome das proibições da Constituição? Das proibições que a Constituição traz ao poder tributar. Se está na Constituição, o nome é imunidade. Veja, a Constituição chega a determinadas pessoas, a determinadas situações, com a seringa... Com licença, doutor. Você está imune. A gente vai tomar vacina para se imunizar? Pronto. A Constituição chega em determinadas pessoas, situações e bens e diz: você está imune. E aqui, nós temos as imunidades trazidas para a Constituição com relação a impostos. Diga, irmão. Estão na Constituição, cara. Estão na Constituição. E teu nome, meu amigo? Pedro. Ainda que ela traga o nome errado, é imunidade. Nós vamos ver isso. Certo? Por quê, Pedro? Porque a Constituição não é um texto técnico, é um texto político. Show de bola? Podemos aqui? Nós temos a imunidade do 150, inciso 6º. Show de bola? E ela diz, não é possível que a União, que os estados, o DF e os municípios criem impostos sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. União não pode exigir imposto de Estado, Estado não pode exigir imposto de União, e seja o que for. Tá bem claro isso? Como é que é o nome disso? Imunidade. Volto aqui para a questão. Vou já voltar para cá, para isso aqui, tá? Só para a gente ver. A norma que impede a União, os estados, o DF e os municípios que instituam e cobrem mutuamente impostos sobre seus patrimônios, rendas ou serviços é uma espécie de imunidade. Show? Tá. Voltando para o 150, que aí eu já cuido da outra questão. Posso apagar isso aqui, pessoal? O Red Bull tá pegando. Tomei 2 Red Bulls. E café. Vocês já tomaram o Red Bull de melancia? Tomem. É muito bom. E aí a mente maldosa ficou imaginando, rapaz, isso aqui com gin. Deve ser... Vai ser maravilhoso. Show? Então, olha cá. Nós estamos no 156A, concorda? Veja se faz sentido para você. O que é que está no caput? Olha que legal, nós estamos fazendo estudo conjunto, né? Indo e voltando, manuseando. Por isso seria legal você com Vadimeco. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado, olha para cá, à União, ao Estado, ao DF e aos municípios. Concorda? Tá. Se você for ler a Constituição, você vai ver que a administração brasileira ela é dividida em administração direta, concorda? Direta ou administração indireta. A administração direta é sinônimo de União, Estados, DF e
municípios. A administração direta do município de Guaraciaba do Norte é o município. É a mesma coisa que eu falar, não é? Quando eu tenho a administração direta, nós temos as pessoas, eu estou abreviando, tá? As pessoas jurídicas de direito público, não é? Da administração direta. George, quem está aqui, lembra comigo, as autarquias e as fundações públicas. Lembramos disso? Tá? E nós temos as pessoas jurídicas de direito privado. Quem é que está aqui, pessoal? As empresas estatais, não é? As empresas estatais. Cuida, estatal é gênero do caso, duas espécies. Quais são as espécies? As empresas públicas e as sociedades de economia. E também temos as fundações públicas de direito privado. Fundações públicas de direito privado. Lembramos disso? Lembramos disso, né? Veja se você me acompanha, veja se você concorda comigo. Quando a Constituição fala, sem prejuízo de outras garantias, é proibido a União, Estados, DF, municípios, fazer o seguinte. Você concorda quando está falando disso, está fazendo a administração direta? Faz sentido para você? E se então o sexto, isso aqui, o sexto está fazendo referência ao caput, eu estou dizendo que a União, os Estados, DF, municípios, não pode exigir imposto uns aos outros. Estão me acompanhando? Ah. As autarquias não têm imunidade? O município de Fortaleza não pode cobrar IPTU de um imóvel da União. Não pode. A União não pode cobrar imposto de renda dos estados, dos municípios. Não, não pode. Mas o município de Fortaleza pode cobrar IPTU do prédio do INSS? Porque INSS é autarquia? Desce comigo. Desce comigo aí no parágrafo 2º do 150. O parágrafo 2º do 150. O que é que ele fala, pessoal? Lê aqui comigo. A vedação do inciso 6A, ou seja, a imunidade. Estamos juntos nisso? A imunidade é extensiva a quem? Autarquias e as fundações públicas. Ou seja, aquela imunidade beneficia aqui. Concordam? A imunidade recíproca é extensiva não só à administração direta, mas também como a galera da administração indireta. Ou seja, autarquias e fundações públicas. Não é possível, então, que o município de Fortaleza cobre IPTU do prédio do INSS. O município de Fortaleza não pode cobrar IPTU daquele prédio da Receita Federal. Receita Federal, senhoras e senhores, é uma autarquia. Tá bem claro? Se você fosse ali na Santos Dumont, tinha um prédio da Funasa, a extinta Funasa, lembra? Que tinha Funasa? Funasa podia sofrer cobrança IPTU? Não, porque era da administração indireta, Fundação Pública de Direito Público. Show de bola? Posso continuar? Ah. E a galera do direito privado pode sofrer cobrança? Olha aí o parágrafo 3º. As vedações do inciso 6A, ou seja, a imunidade, não se aplica a renda de serviços relacionados à exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação do pagamento dos serviços ou onde é que eu estou? Pelo usuário. Nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente a bem imóvel. Cadê? Desculpa. É o parágrafo 3º, né? Bom. O que é que acontece, senhoras e senhores? A imunidade, ela é extensiva
às entidades de direito privado. Está bem claro isso? Quando, interpretando sentido contrário, quando elas não concorrerem com a iniciativa privada. Quando é que não concorre com a iniciativa privada? Quando ela tem monopólio. Fez sentido? Então me diga uma coisa. O correio, quando ele exercita o serviço postal, ele está concorrendo com outras pessoas? Não, porque o serviço postal não é monopólio da União, então ele não está concorrendo, então ele tem imunidade. Me diga uma coisa, empresa pública, Caixa Econômica Federal, capital 100% público, ela concorre com a galera? Ela está sujeita às mesmas regras de direito privado? Ela concorre com o Itaú, a Caixa Econômica? Concorre, pau a pau. Concorre com o Santander, com o Bradesco. Então, a Caixa Econômica não tem imunidade. Por quê? Porque ela se submete, é uma atividade econômica regida pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados. Quando é que tem imunidade? Quando, apesar de ser de direito privado, não está concorrendo. Ou seja, exerce um serviço de monopólio. Show de bola? A energia de uma própria filial da Aquilo foi, o nome é desorganização. E outra coisa, só uma coisa, a ENA é da iniciativa privada, né? A ENA é iniciativa privada, apesar de estar sujeita ao controle. Posso apagar? Sai. Bebam água, viu? Como é que é? Hoje eu esqueci. Ó, pessoal, água e vadimeco, tá? Água e vadimeco. Na atividade intelectual, o combustível do teu cérebro é água. Ele precisa de água na atividade intelectual. Ó, a gente avança mais um pouquinho, tá? Aí a gente dá uma pausazinha e volta com o constitucional. Em regra, não. Quando é que tem imunidade? Monopólio. Fechou. Perfeito. Explicou melhor do que eu. São concessionárias. Então, ela tem imunidade. Não, não tem, cara. Não tem. Porque o que acontece? Ela não é o Estado. Ela é prestadora de serviço. É quando é o Estado. Eu te dou a delegação. É simples, cara. Por exemplo, uma companhia aérea tem uma autorização de serviço público, né? A TAM tem imunidade, tu acha? Não, então. Posso continuar? Terceira. Posso. Obrigado. Terceira, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, escuta e sublinha se você tiver impresso, é uma fundação pública de direito público, mantida e instituída pelo Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, na estrutura constitucional ela está onde? Ela é da administração indireta. E é uma fundação pública de direito público. Show de bola? Beleza. E caso resolva estabelecer um campus em imóvel próprio em Niterói para alguns cursos em relação ao IPTU, ela será o quê? Imune ou isenta? Se está na Constituição, qual é o termo? Imunidade. Resposta? C de coração. E a gente começa a presenciar o milagre sendo feito, meus amigos. Precisa saber direito tributário?
Não, mas você vai acertar 5. Uma questão faz a diferença. Uma, eu não vou nem cometer a indelicadeza de perguntar se essa pessoa, se alguém sabe disso, certo? Já teve aluno dizendo, Jorge, eu lembro você gritando na sala. Aí eu acertei. Vocês não saem com abuso de mim. No dia da prova eu vou estar lá no ouvido de vocês. Posso voltar? Olha cá, pessoal, já a gente para, tá? A gente para, já. Peraí, vamos aqui. 4. A Lei Z do Estado Delta, publicada no dia 31 de dezembro de 2016, alterou em seu artigo 1º a data de recolhimento do imposto de transmissão, causa-mortes e doação de quaisquer bens e direitos e em seu artigo 2º aumentou a respectiva alíquota. O artigo 3º, por sua vez, dispôs que a referida lei entraria em vigor no dia 1º de janeiro de 2017. À luz da sistemática constitucional, afeta ao sistema tributário nacional. O artigo 3º da Lei Z. Então, olha cá, qual é o contexto? Foi editado uma lei do Estado, olha para mim, qual é o Estado Delta, editou a Lei Z. Ó, pessoal, no dia se vier do jeito que a FGV gosta de fazer, até o professor Ítalo, vocês vão ter aula com o professor Ítalo. O que é que ele fala? Ele chama isso canto da sereia, porque ela traz uma certa redação no enunciado e quando vai perguntar, faz pergunta que tem nada a ver com o enunciado. Ah? Se ela traz algo assim, desenhe, pare. Então, o Estado Delta editou a Lei Z. Concorda? 3 artigos. Faz sentido? Artigo 2º e artigo 3º. O artigo 1º fez o quê? Alterou a data do pagamento do imposto. O que é que o outro fez? Aumentou a alíquota. Fez o quê? Disse que daria 1º de janeiro. 1º de 2017. Essa lei de quando? 31 de janeiro de 2016. Veja, ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação de quaisquer bens e direitos. Isso é um tributo estadual. Ele está no artigo 155 da Constituição. ITCMD, pessoal, só contextualizar, depois a gente vai ver numa questão específica. Ele é o imposto dos inventários. E também no caso de doação. Veja, ele não tem qualquer exceção àqueles princípios que nós já vimos. Show de bola? Então, o que acontece? Se eu mexer, por exemplo, se o Estado de Ceará mexer nesse imposto, cara, é no próximo ano e tem que respeitar 90 dias. Se mexer em absolutamente qualquer coisa dele. Tá bem claro isso? Beleza. Me diga uma coisa. Essa lei foi publicada no dia do Réveillon. E já disse que seria aplicado quando? No primeiro dia seguinte. Ela está respeitando a anterioridade de exercício? De exercício. Ó, exercício é ano. Foi publicado em 2006 e dizendo que se aplica em 2017 a primeira, mas está dizendo que foi publicada em 31 e se aplica no dia seguinte. Precisa respeitar 90 dias. Então, ela desrespeita o princípio da anterioridade na 90ª, concorda? O que? Cara, ela não podia aumentar a alíquota. Para se aplicar o seguinte, não, tem que respeitar. A data do tributo. Lembra do artigo 97 que eu pedi para você anotar aí? Do CTN? Volta lá.
Código Tributário Nacional, artigo 97. Tá aqui, ó. Você vai ler comigo, rapidinho aqui, ó. Somente a lei. O que a lei tem que fazer? Criar tributos ou matar o tributo. Matar o tributo ou reduzir o tributo. Tudo por lei, pessoal. Tudo por lei. Vai dar um espirro em direito tributário? É lei, irmão. Espirro é uma lei complementar, uma lei ordinária, mas tem que ser lei. A definição do fato gerador da obrigação tributária principal. Geórgio, o que é isso? Irmão, tem que estar na lei. É a situação que vai autorizar a cobrança. Não tem que estar na lei qual a situação que configura crime? Tem que estar na lei a situação que configura a cobrança. São as regras do jogo. Simples assim. A fixação da alíquota, o percentualzinho que nós vimos. A cominação de penalidades, pena, sanção, tem que estar na lei. As hipóteses de exclusão, suspensão e extinção dos créditos tributários. As hipóteses que a gente vai suspender a cobrança, vai matar a cobrança, vai perdoar a cobrança. Veja, encerrou. Concorda? Eu falei em data. A data do pagamento do tributo precisa estar na lei. Por quê? Porque o 97 não exige. Na prática, objetivamente, para a sua prova, o legislador pode alterar a data do pagamento do tributo por simples canetada? Pode. O Estado Delta, quando editou a Lei Z e alterou a data do pagamento do tributo, sei lá, era no dia 25, agora vai ser no dia 10. Poderia. Precisava esperar próximo ano ou 90 dias? Não. Qual é o único artigo legalizado desta lei? O artigo 1º. Visualizamos? Vamos voltar para a questão? Ver se a gente visualizou isso. Voltando, olha. E olha cá, à medida que eu vou lendo, você vai me acompanhando. A lei do Estado Delta, publicada em 31 de dezembro de 2016, alterou em seu artigo 1º a data do pagamento. Poderia? Poderia. E em seu artigo 2º, aumentou a respectiva alíquota. Olha para mim, poderia? Não poderia. O artigo 3º, por sua vez, dispôs que a lei entraria em vigor no dia 1º de janeiro de 2017. À luz dessa sistemática, afeta ao sistema tributário constitucional. O artigo 3º da Lei Z é totalmente inconstitucional? Não. É totalmente constitucional? É parcialmente inconstitucional sob o prisma material e em relação à entrada em vigor do artigo 1º? Não tá de acordo com a Constituição? O artigo 1º? Veja, totalmente derruba tudo. Totalmente constitucional, valida tudo. Um é válido, outro é inválido. Show de bola? Qual é o que é válido aqui? O artigo 1º. E o artigo 2º é inválido. Resposta da 4ª. Prisma material em relação à entrada em vigor do artigo 1º. É inconstitucional ou é constitucional? O 1º é constitucional. O som tá ruim. E agora, melhorou? Como é que é? Peraí. Cara, às vezes vai ser necessário dividir a questão. Isso. Mas, ó, só uma observação, pessoal. Muitos estão voltando a estudar agora, ou então está começando a se dedicar agora. É normal, tá? Um certo incômodo. Deus não existe a partir na primeira aula, tá? Não faz isso comigo. Não desiste, tá? Aí vai dizer, não, o Geórgio me assustou. Não, pelo amor de Deus, que eu perco meu emprego.
É. Cara, ó, a cada aula vocês vão se ambientando, certo? Veja, o constitucional vai ser no primeiro, vai ser na primeira leva. Por quê? Para que você possa, e ao longo do curso, você possa estar se familiarizando cada vez mais. Uma pausazinha rapidinho aqui, até para a gente descansar a mente. Como é que a gente deve estudar? Objetivamente, letra da lei, questão e aula. Ponto. Eu quero ler um livro. Toque fogo nesse livro. Pelo amor de Deus. Letra da lei e questão. Certo? E outra coisa, pessoal. Revisões. Revisou hoje. Tenta revisar no dia. Eu sei que você trabalha, eu sei que você tem família, é pai, é mãe, às vezes é pai, mãe solo. É difícil? É. Mas dá para passar. É só seguir o método. E outra coisa, revisa no dia. Teve a outra aula, vai estudar? Volta para a primeira, revisa a segunda. Teve a terceira aula? Volta para a primeira, revisa a primeira, revisa a segunda, estuda a terceira. Sempre assim. Estabeleça datas para você estar sempre revisando. Depois você coloca no Google, tem essa imagem, curva de aprendizado. É científico. Você tem que estar revisando. Não adianta ver hoje, Jorge, minha memória é maravilhosa, Deus te abençoe, eu sei, mas você tem que estar revisando. Sempre revisando espaçadamente. Revisa com frequência e depois você pode até se dar o luxo de colocar no máximo uma revisão em até 7 dias. Mas sempre, sempre treinando. Cara, hoje está muito fácil, você tem questões aí, eu tenho um banco de questões do site que você vê no seu celular. Está numa consulta médica, seja o que for, está no deslocamento, sempre estudando. Tá? Teve uma época, pessoal, que eu fazia concurso público, logo depois da faculdade. E aí, era a mesma sistemática. Estudava, revisava, do começo ao fim. Eu lembro até da angústia, quando eu ia estudar uma coisa, puta merda. Pegava um caderno desse tamanho e começava a revisar, para ver a matéria nova. E aí, chegou um momento em que eu olhava para a página, assim, 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 virava a página, isso. Eu fiz algumas provas oral para juiz, tá? E aí eu passei em 3 concursos para juiz. Na prova oral, eu lembro o desembargador me perguntando uma coisa, tá no meu caderno, página esquerda, metade da página. Outros, está no canto direito daquela página em que eu derrubei café. E falava, justamente por conta de estar fazendo sempre essa revisão. Não tem para onde correr. Quem passa é melhor que você? Não, faz a mesma coisa. Quem construiu isso aqui é melhor que você? Não. Apenas passou por um problema que você não teve exigido criatividade. Quem construiu o computador é melhor que você? Não. Apenas saiu na frente. Só isso. O mundo que você vive... Vou repetir já. Tá certo? Pessoal, tudo é factível. Basta se movimentar. Artigo 3º, volta aqui. Pessoal de casa, aqui fica ruim, né, a captação? Melhorou? Cara, eu tô sem o retorno. Galera aqui, ó, no YouTube. Por isso que eu não tô respondendo. Mas deixa pro intervalo. Voltando aqui. O que acontece? A Lei do Estado Delta, publicada em 31 de dezembro de 2016, alterou, ou seja, pessoal, ela trouxe 3 disposições, pessoal de casa. A primeira disposição, o que ela fez? Ela alterou a data do pagamento do tributo. A data do pagamento do tributo, artigo 97 do CTN, precisa estar na lei? Não precisa. O executivo pode alterar a qualquer momento a data do pagamento do tributo. Eu tenho direito adquirido a pagar? Não tem. Certo? Não tem. Era para pagar dia 30, mandou pagar amanhã. Pode. É a data do pagamento do tributo, porque você já sabia da cobrança. Show de bola? Beleza. Isso é possível do ponto de vista constitucional? Sim, é possível. O artigo 3º disse o quê? A alteração da data do pagamento se aplica amanhã. É possível? Sim. Mas o que o artigo 2º falou? Estou aumentando o tributo. Aumentar o tributo tem que ser no próximo ano e respeitado o prazo mínimo de 90 dias. O distanciamento mínimo
tá? Uma vez, na época da pandemia, eu lembro vários memes rodaram o Brasil, né? Aí teve um meme aqui o cara ali na Praça de Ferreira. Qual era? Ele colocou dois cabos de vassoura e tinha uma mãozinha aqui, não sei se você viu esse meme. E ele tinha duas madeiras, ele andava com a madeira no peito e outra nas costas. Aí era o distanciamento mínimo. Sabe essa imagem? Traga para a Constituição. A Constituição diz, existe um distanciamento mínimo entre a publicação da lei e sua aplicação. Qual é esse distanciamento mínimo? 90 dias. Show de bola? Vamos para a quarta questão. Já foi, né? Desculpa. Eu estou me sentindo Silvio Santos, ó, o microfone aqui, ó. Mas oi! Eu não... Artigo 5º, vai, acompanha. A Lei XX, de 10 de novembro de 2022 da União, aumentou a alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI. Já ouviu isso em algum lugar? Não fixando data específica para a vigência dessa alteração. Sobre a cobrança dessa nova alíquota, é correto afirmar que poderá ser feita no dia seguinte à publicação da lei, por não precisar respeitar as anterioridades anual e nonagesimal? B. Poderá ser feita 90 dias após a data de publicação da nova lei, pela necessidade de respeitar apenas a anterioridade nonagesimal? A Lei X aumentou a alíquota do IPI. O aumento da alíquota do IPI, pessoal, se aplica daqui a quantos dias? 90 dias. Vou repetir a questão. Poderá ser feita 90 dias após a data da publicação da nova lei, pela necessidade de respeitar apenas a anterioridade nonagesimal? Ela respeita apenas a nonagesimal. Não, o aumento... a alíquota do IPI diminui imediato, mas aumenta 90 dias. Então, ela respeita apenas... O IPI não, ó. Ela foi publicada em 10 de novembro de 2022. Ela aumentou a alíquota do IPI. A alíquota é daqui a 90 dias a contar de 10 de novembro de 2022. Aí ela respeita apenas a nonagesimal. Ela não respeita a anual. Não? Teu nome? Beatriz. Não, Beatriz. Vamos lá, Beatriz. Tem isso não. Qual a data? 10 de novembro de 2022, Beatriz. O que essa lei fez? Aumentou o que, Beatriz? A alíquota. O aumento da alíquota do IPI respeita apenas a noventena. Ou seja, é daqui a 90 dias. Ainda, Beatriz, que esses 90 dias seja no próximo ano. Nesse caso aqui. Olha, vamos melhorar, Beatriz. O presidente da República aumentou a alíquota em 1º de janeiro de 2024, do IPI. Se aplica quando? 90 dias. Ou seja, ainda se aplica, minha amiga, 24. Porque o aumento da alíquota do IPI observa apenas a noventena. Sua dúvida é a dúvida da galera de casa. Pode continuar. Nós estamos aqui para isso. O que é que está pegando? Pode ir. Não, justamente, não precisa. Diminui é imediato, mas aumentou, respeita só 90 dias. Não precisa esperar o próximo ano. Melhorou? Certeza, meu amigo? Não. IPI. Depois nós vamos ver que a CID, combustíveis também. Uma coisa de cada vez, tá? Resposta? B de bola. 6.
As imunidades tributárias são mecanismos constitucionais de salvaguarda de relevantes valores e interesses sociais. Acerca da sistemática das imunidades tributárias em nosso ordenamento jurídico, me diga aí a afirmativa correta. A. As organizações religiosas, para gozarem de imunidade tributária de impostos, necessitam aplicar integralmente no Brasil os seus recursos na manutenção de seus objetivos institucionais. Pessoal, isso está no artigo, na Constituição, no 150. Olha aqui, ó. Onde é que está essa imunidade? Está no mesmo inciso do 150 que está a imunidade recíproca. Onde é que está a imunidade religiosa? Veja, 156b. Quem tem imunidade? As entidades religiosas e os templos de qualquer culto, inclusive as organizações assistenciais e beneficentes. Certo? Olha cá que interessante. Nós temos aqui, principalmente se você estudou em algum curso passado, que esse dispositivo foi alterado pela Emenda Constitucional 132, tá? Ou seja, pela reforma tributária. Antes não existia esta parte aqui, nem isso aqui. Certo? Antes só se dava imunidade aos templos de qualquer culto. E aí isso gerou muitas dúvidas, muitos embates, apesar de o Supremo sempre ter uma interpretação ampla. Mas aí, ó, cara, não é só o templo, não é só a casa, não é só a construção. É a religião, é a profissão de fé. Mas põe a entidade religiosa para facilitar. Certo? E elas têm fundações, às vezes. Tem igreja que tem fundação, não é? Onde? Então, hoje, para a sua prova, quem tem imunidade religiosa? Qualquer entidade religiosa. Inclusive suas fundações e organizações. Show de bola? Não custa dizer qualquer religião, seja de matriz africana, seja derivada do cristianismo, certo? E aí também, questãozinha clássica que tem, maçonaria. Maçonaria, segundo o Supremo, não é entidade religiosa, então maçonaria não goza de imunidade. Certo? E hoje a Constituição traz alguma condicionante para a igreja ter imunidade? Absolutamente não. É igreja? É. Então você tem imunidade. Está bem claro isso? Qual é o erro dessa questão aqui da primeira assertiva? É dizer que ela tem necessidade de aplicar todo o seu dinheiro no Brasil. B. Entidades beneficentes. Beneficentes, tá, pessoal? Não é beneficiente, não. Beneficente de assistência social na área educacional, devidamente reconhecida como tal, atendido o requisito da lei, pode gozar de imunidade tributária de contribuição de seguridade social. Vamos aqui, nós temos duas explicações aqui. Volta para a Constituição. Olha aqui, ó. Estou no 150 ainda. Estou no 150. 150, inciso 6, imunidade, né? Nós vimos aqui, ó, a primeira questão está falando em referência à primeira opção dessa questão, diz respeito a B. Por que ela está errada? Porque a Constituição não condiciona. Ela diz, você tem igreja. Opção B, a outra, o que é que ele fala? Está falando das entidades beneficentes, não é? Show de bola. Olha aqui onde aqui tem entidade beneficente. Aqui, ó. C. Quem é que tem também imunidade? C. Não pode cobrar imposto sobre patrimônio, renda ou serviço do partido político, inclusive das fundações partidárias. Tá tudo ok, pessoal? Tá na Constituição. Não vamos debater com o Constituinte 88. Das entidades sindicais.
Cara, eu falei isso na aula de véspera. Ah, não foi aqui, não, desculpa. Dos trabalhadores. Não é dos empregadores. Quem tem imunidade, quem é que precisa de proteção, senhoras e senhores? Empregador ou trabalhador? Trabalhador. Quem é que tem imunidade? Sindicato de trabalhador. Show? Beleza. E quem mais também, ó? Das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Sabe o que é ser sem fins lucrativos? É aquilo que a questão falou. Sem fim lucrativo, qual é? Cara, pode ganhar dinheiro, pode ser uma fundação milionária, pode. Ali na Oscar Soares tem uma fundação milionária. É fundação. Mas o que é que não pode? É distribuir lucros. Cara, ganhou dinheiro a fundação, maravilha, milionária, reinvista em você. Não mande para o exterior. Retenha no Brasil que você tem imunidade. Estamos juntos nisso? Mas olha essa parte final. Quem tem imunidade? Instituição de educação e assistência social. Então, aqui à sua esquerda, e você vai já compreender porque eu estou consumindo seu tempo com relação a isso. Imunidade nessa parte final. Ó, imunidade do artigo 150, inciso 6º, a linha C. É imunidade de impostos, de acordo? Entidades de educação, instituição de educação e de assistência social. Estamos de acordo? Imunidade com imposto. Pessoal, existem também outros impostos, outros tributos, especificamente existem outras contribuições. Posso apagar esse lado aqui? Estão achando muita informação? Então, ou tá de boa? De boa, né? Vamos para o artigo 195 da Constituição, está aí na sua tela, ou, aliás, na projeção. O que é que diz o 195 da Constituição? Está em cima, né? Peraí. Deixa eu descer um pouquinho. 195, está aqui, ó. 195. Nós temos dizendo que a Seguridade Social vai ser financiada por toda a sociedade, na forma direta ou indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos estados, DF, municípios, e olha aqui, a parte final, e das seguintes contribuições sociais. Tá? George, antes de tudo, me diga o que é Seguridade Social. Olha aí no artigo 194. 194, pessoal. Antes de tudo, Seguridade Social, previdenciário cai, né? São quantas questões previdenciário? São duas também, né? Eleitoral são duas, financeiro são duas e previdenciário são duas. O que é Seguridade Social? Seguridade Social é um conjunto articulado de atuações nossa, da iniciativa privada e do poder público, destinado a assegurar 3 direitos sociais. Então, cuida, ó, Seguridade Social. Vixe. Seguridade Social. Direitos à saúde, assistência social e previdência. Deixa eu aceitar aqui. Veja, a gente vai sempre estar indo e voltando. Faz parte do estudo. Previdência, pessoal, ela pode ser previdência privada ou pode ser previdência pública, tranquilo? A previdência pública nós temos, olha aqui que eu vou falar, nós temos os regimes previdenciários dos servidores públicos. Faz sentido falar regime previdenciário próprio do servidor, RPPS. E nós temos o regime geral de previdência social, o RGPS. O RGPS, pessoal, não é, pelo amor de Deus, tá? É o INSS. INSS é a autarquia que cuida do RGPS, tá? Na sua prova, pelo amor de Deus, vai dizer, vou pagar meu INSS. Não. INSS é a autarquia que gera o RGPS.
Fez sentido? Olha cá. Isso que está no artigo 195 são as contribuições para a Seguridade Social. Deixa eu voltar para o 195 para você acompanhar comigo. Artigo 195, olha aí, ó, no caput. A Seguridade Social, ou seja, a saúde, assistência e a previdência vai ser remunerada por quem? Por dinheiro do orçamento público e pelas contribuições sociais. Show? Então, olha aqui. Aqui nós temos as contribuições sociais, são as primeiras que a gente está vendo, do artigo 195, certo? Descendo no 195, me acompanha aí, ó. Parágrafo 7º, 195. Daqui a pouco eu dou a pausa para todo mundo comer, levantar um pouquinho. É Pedro, né? Pedro João? Pedro, tu me lembra, perguntou se está na Constituição, é imunidade? E eu te respondi, cara, é independentemente do nome. O que é que está escrito aqui, meu amigo? São isentas. Olha a nota para nunca mais errar. Não é imunidade. Porque está na Constituição. 195, parágrafo 7º. Me ajuda. São imunes de contribuição para a Seguridade Social quem? As entidades de assistência social. Falou educação? Opa. Alguns minutos atrás nós estudamos 156, imunidade de imposto. Imunizou quem? Instituições de educação e de assistência social. O artigo 195, parágrafo 7º, fala de contribuições para a Seguridade Social, né? Imuniza quem? Apenas assistência social. Visualizou? Quem tem imunidade para imposto? Entidades educacionais e de assistência social. Quem tem imunidade com relação à Seguridade Social? Entidade de assistência social, tão somente. Não existe imunidade para as contribuições sociais para as entidades, as instituições de educação. Pelo amor de Deus, anota isso de uma maneira que você bata os olhos e relembre isso depois. Esquematize aí, do jeito, da sua maneira. A ideia de você ter uma aula qual é? Qual é a função de um professor de cursinho? Ele é uma máquina do tempo. Neste momento eu sou uma máquina do tempo. Eu estou economizando o tempo de vocês. Eu estou economizando leitura de várias páginas. Tá bom? Então eu te dou a informação e você transcreve aí, você documenta. Isenção. Mas só que aí você vai ler como imunidade. Por que, minha amiga, teu nome? Daniele, como eu falei, porque a Constituição é um texto político, não é um texto técnico. Você é técnica, você é uma jurista. Aí quando você vai bater os olhos, isso aqui está escrito isenção, mas eu sei que é imunidade. Aí você vai ter que ter habilidade no dia da prova. A FGV pode brincar. Você não vai brigar com a FGV na hora da prova. Se ela fala, ó, aqui deu uma opção como isenção, as demais estão erradas, você vai marcar aquela ali. Porque naquele momento é ela que manda. Tá? Mas aí você vai ter que, com a informação, você será hábil. Vai ter que marcar a isenção. Não briga para nula, não. Vai baixar a cabeça, chorando, engolindo orgulho. Tá? Briga depois. Exatamente. Deixa eu voltar. Ó, pessoal. Já caminhando para o fim, tá? Do nosso intervalo. Vamos voltar aqui para você ver. Para o quê? A repetir? Que diferença? Da contribuição social?
Ó, a contribuição social é um tributo que é pago diretamente para cá. Deixa eu melhorar. É porque a proposta do curso cada professor está fazendo esse ping-pong, porque faz parte do estudo, e se que for possível, ele vai além. Eu vou já trazer algo aqui para vocês. Posso apagar aqui? Você pode estar pensando, Jorge, beleza. São 5 espécies tributárias. 5 tributos. Tá. Qual a diferença? Pelo menos, eu tive dificuldade, pessoal. É por isso que eu falo, às vezes a faculdade é uma graça. Às vezes até por vários motivos. Tive professores que eu perguntava as coisas e eles riam de mim. E eu me sentia uma merda, às vezes. Teve uma que eu perguntei o que é poder de polícia. Ela, você não sabe? Não. Aluno, professor. Eu estou perguntando para a senhora. Ela, saiu. Eu, que porra é essa? Fala. Eu, quando saindo do surf, eu ia de surf de manhã para a faculdade à noite. Meu pai disse que eu só passei por conta de muita oração. Meu pai tinha agonia quando olhava para mim, eu com o cabelão, na praia todo queimado, perguntava, tu foi na faculdade hoje? Não sei não. É uma coisa lá, o professor falou alemão, e eu tinha a mesma dificuldade. Com o tempo é que você vai tendo, às vezes você vai compreendendo uma coisa. Nós temos, veja se eu te ajudo com relação a isso, porque foi a minha dificuldade. Nós temos as taxas, as contribuições de melhoria, não é que eu coloquei? Já a gente para, tá? Não fique preocupado se a gente não bater todas as questões da primeira aula. Até porque algumas coisas eu vou falando hoje, vou falando na segunda, mas a partir de determinado momento eu não falo mais, que eu vou estar sempre me reportando, que vai estar no seu caderno. Certo? Empréstimos compulsórios e as contribuições. Aqui tem nada mais, nada menos que eu já coloquei. No que consiste o imposto? Olha cá, essencialmente é o seguinte. Está aqui você. Você. A Constituição, com relação ao imposto, sabe o que ela fez? Ela pegou fatos da nossa vida. Na aleatoriedade, pessoal. Eu poderia dizer, olhou para o professor, imposto. Olhou com um cara ruim, professor, imposto. Em tese, poderia. Qual é a essência dos impostos? Vai fazer sentido daqui a pouco. É a Constituição olhar para o contribuinte, para os fatos da vida dele e dizer, rapaz, algum fato que gere dinheiro, quando você praticar, ou seja, é um fato relacionado à vida do próprio contribuinte. Faz sentido essa curvinha? Algo relacionado a ele. Ele fez. Exemplo, cara, ele ganhou dinheiro. O que acontece? Por um fato, só que esse fato está na lei. Cara, praticou o fato? Praticou. Aí vem o seu sorriso. Você vai ter que dar um percentual para os cofres públicos. Não é o desenho, que é o cofrezinho. Vocês vão ver minha habilidade artística é maravilhosa. Essência do imposto. Constituição, pega um fato da sua vida e diz, está na lei. A partir do momento que você praticar esse fato, você vai me dar uma parte do que você ganhar com relação a isso. Tá bem claro? Exemplo. Cara, ter uma casa. Um percentual vai para o município. Rapaz, alguém recebeu a herança, irmãozinho, irmãzinha? Recebeu. Uma parte é minha. É algo relacionado à sua vida e você dá esse percentual para o cofre estatal. Tá bem claro? E esse dinheiro, pessoal, é de livre aplicação. Aplicação livre. É o dinheiro que o gestor mais gosta, é o dinheiro dos impostos. Por quê? Porque quando cai na conta, quando o cofre, é de aplicação livre. Isso está autorizado no artigo 145, que você depois vai ver, inciso 1.
As taxas estão no artigo 145, inciso 2. Nós temos a possibilidade de duas taxas. Ou taxa pela prestação de serviço público, ou pelo exercício do poder de polícia. Olha para cá, olha para cá. A ideia, pessoal, está aqui o Estado, que eu vou botar de gravata, tá? Para você pensar que é o mesmo. Está aqui o servidor, o Estado. Está aqui você. A ideia da taxa é o seguinte: serviço público. O Estado te prestou um serviço público. E aí, o que acontece? Você remunera este serviço público. Então, ó, a taxa, a partir do momento que tem um serviço público, você paga por esse serviço público. Mas qual é a lógica da cobrança, Jorge? Se eu tenho serviços públicos gerais, sabe qual é a lógica da cobrança? Que existe alguns serviços públicos que são prestados, eu sei que é prestado. Nome, doutora? Para ele, eu identifico o contribuinte. Pessoal, com a taxa, no lugar de eu pegar o dinheiro dos impostos que vocês contribuíram, e eu gastei com a Emily, nada mais justo do que a Emily. No lugar de eu usar o dinheiro da galera, remunere isso aqui. Fez sentido para você? Então, por isso que fala, taxa pela prestação do serviço público, ou então pelo exercício do poder de polícia, que é uma fiscalização. Irmão, sempre esqueço o nome. Tatiana, a Tatiana está abrindo a lojinha dela. Eu sou do município de Fortaleza. Quer um alvará? Vou fiscalizar lá. Cara, eu gastei R$1.000 para fiscalizar a Tatiana. No lugar de eu pegar R$1.000 dos cofres públicos, Tatiana, me reembolse. Então, veja, qual é a característica da taxa? Você concorda que existe um fazer do poder público com relação ao contribuinte? E o contribuinte devolve? Essa é a diferença com relação a isso. Contribuição de melhoria. Olha que doideira. Basicamente a mesma coisa. Existe um agir do Estado com relação ao contribuinte. Só que o Estado, olha para cá, o que é que ele faz? Ele constrói uma obra pública e essa obra pública valoriza a casa do contribuinte. Por exemplo, moro em frente a um terreno baldio. O município de Fortaleza construiu uma praça em terreno baldio. Valorizou meu imóvel, loucura, tá? Em R$1 milhão. Só por conta daquilo. O dinheiro utilizado para construir um terreno baldio, um jardim japonês. Não mera coincidência, tá? Foi feito um jardim japonês. Valorizou meu imóvel em R$1 milhão. Nada mais justo do que eu reembolsar R$1 milhão. Diferença dos impostos para as taxas e contribuição de melhoria até agora. Imposto tem nenhuma atuação do Estado relacionada ao contribuinte. É um fato da vida dele. E colocado na lei, taxa e contribuição de melhoria. O Estado faz alguma coisa, direta ou indiretamente ao contribuinte, e eu faço o ressarcimento. Show de bola? Empréstimos compulsórios. Me empreste dinheiro obrigatoriamente. Está na lei. Não quero. Não importa a sua vontade. Você vai emprestar. Por isso o termo é compulsório. E aí depois o Estado me devolve. Nunca devolve. Nunca devolveu. Fez sentido então a diferença até agora? Contribuição, pessoal. Olha para cá a diferença das contribuições gerais. Está aqui eu, George, GG, contribuo para os cofres públicos. Até agora parece com imposto, né? Só que o imposto, o dinheiro cai na conta, não é de aplicação livre? A aplicação é destinada. A aplicação é específica. Sentido? Contribuição para a Seguridade Social. Empresários pagam e o dinheiro vai para onde? Para a Seguridade Social. Por isso que existe a contribuição para a Seguridade Social, 195. Melhorou? A imunidade 195 para quem é que não vai pagar? Entidade de assistência social. Olha cá, imposto, quem não paga? Entidade educacional e entidade de assistência social. Quem não paga contribuição? Apenas a assistência social. Show de bola?
Ô, glória. Vamos dar uma pausa? Tem que encerrar o link, né? Pessoal de casa. Pessoal de casa, a gente volta já já com o direito constitucional, tá? Vão descansar, se levanta um pouquinho, tomem um café e a gente volta.